Fala pessoal do Lance, hoje nós temos um grande convidado aqui para uma entrevista super especial, Joelinton, meio-campista do Newcastle e da seleção brasileira. Joelinton, primeiro agradecer sua presença aqui, não é todo dia que a gente tem um jogador do seu tamanho falando com a gente, então é um prazer ter você aqui falando com o Lance, conosco. Queria muito agradecer você ter aceitado o convite. O prazer é meu, obrigado pelo convite e muito feliz de estar aqui conversando com você. Perfeito. Joelinton, eu queria começar falando, principalmente desse seu momento do Newcastle, mas um pouco lá do seu início no Newcastle. Queria entender, assim, como foi essa decisão de se mudar para a Inglaterra. Você já estava na Europa, né? Você comentou aqui que está há 10 anos na Europa, são 6 de Newcastle, né? Mas antes você já tinha jogado na Áustria, na Alemanha. Como é que foi essa decisão, assim, de jogar pelo Newcastle? Para mim foi uma decisão fácil. Um salto na minha carreira, de sair da Alemanha, que é uma liga forte também, mas a Premier League acho que é o topo do mundo em termos de campeonato hoje, e a visibilidade, a chance que eu poderia ter de mostrar meu futebol na Premier League, de poder ter uma chance na seleção brasileira. Então foi uma decisão bem fácil e, como você falou antes, 6 anos já de Newcastle, acho que valeu a pena. Encontrou muita diferença desse futebol da Alemanha para o futebol da Inglaterra quando você chegou? Não, acho que a intensidade era um pouco parecida, acho que na Inglaterra um pouco mais, e em termos de força mesmo. Acho que o jogo na Inglaterra é um jogo de muito contato, de muita força física, e isso no início tive que me adaptar, tive que treinar um pouco mais, trabalhar mais na academia para ficar mais forte, e também no início que eu era atacante, número 9, jogava muito de costa, então sempre tinha esse contato. Eu acho que isso no início me pegou um pouco, mas com o tempo fui aprendendo, fui evoluindo, trabalhando e me adaptando. E Joelinton, conversando com algumas pessoas próximas a mim que já foram à Inglaterra, por exemplo, eles falam que Newcastle é uma cidade incrível, embora não esteja às vezes no roteiro de muita gente que vai na Inglaterra, que vai a Londres e tudo mais. Eu queria saber, assim, do ponto de vista pessoal, o que mais te impressionou ao chegar em Newcastle, e também queria que você contasse um pouquinho sobre a atmosfera do St. James Park, porque falam que é uma das melhores da Inglaterra. Newcastle é uma cidade bem legal. Acho que ficar fora do roteiro, vou estar mais ao norte da Inglaterra, bem frio também. Mas eu gosto muito, é uma cidade muito acolhedora. Do primeiro dia me senti em casa, a torcida me recebeu muito bem, a minha família hoje vive muito bem lá. Então, para mim, é a minha segunda casa. E a torcida, St. James Park, é incrível. Eu acho que você tem que estar lá para perceber, para ter noção de quão apaixonado o torcedor do Newcastle é. O estádio é lindo, fica no meio da cidade, a torcida, todo jogo lota. Eu acho incrível que mesmo o time perdendo, jogando mal, a torcida está apoiando. No final do jogo, às vezes a gente perde, eles estão aplaudindo, então é incrível jogar lá e lá no St. James Park é a nossa força. Era algo que você esperava, essa torcida tão fanática, tão carinhosa com os jogadores quando você se mudou? Você já esperava isso? Não, eu esperava o europeu, com cultura diferente nossa. Quando eu saí do Brasil, que fui para a Alemanha, eu não esperava assim, não sabia como seria a primeira vez saindo do Brasil. E acho que nos dois países assim eles respeitam bastante, mas eles são muito apaixonados também. A gente aqui no Brasil, a gente ama futebol, eles lá também não ficam atrás. Acho que eles apoiam o time é a vida deles também, como aqui no Brasil, e é incrível. E eu vou falar um pouquinho sobre um tópico que você citou, que foi essa questão de você ter chegado no Newcastle como um atacante, porque você saiu do Brasil como um centroavante, né? Você é formado no esporte, saiu daqui como atacante, jogou na Áustria como atacante, jogou na Alemanha como atacante, e na Inglaterra, principalmente desde a chegada do Ed Howe, né, houve uma mudança de posição. Você já deve ter respondido diversas vezes sobre essa questão. E eu queria entender, assim, os bastidores dessa conversa. Como é que foi para você, como é que foi essa conversa com o treinador para que você deixasse o posto de atacante e que você virasse um meio-campista? Não, quando aconteceu eu amei. Eu sempre gostei de jogar no meio.
Eu, quando fui pro esporte na base, o olheiro me levou pelo que eu estava fazendo jogando no meio campo. Ele não me escolheu como um atacante. Mas desde o primeiro dia que eu cheguei no esporte, o treinador me botou de atacante. E aí, fiz a base profissional, como você falou, metade da minha carreira como atacante, e depois vinha essa mudança, mas eu gostei, fiquei muito feliz quando ele enxergou que eu poderia fazer outras coisas para o time. Também não vinha vivendo um bom momento ali de atacante, e eu fiquei super feliz. Eu acho que eu sempre fui assim, um pouco diferente de outros atacantes, número 9, tem lá um atacante que é fominha, quer fazer o gol toda hora, e meu jogo sempre foi coletivo, se um companheiro tivesse melhor colocado, eu ia procurar fazer o passe, eu nunca tive problema em voltar para marcar, ajudar meus companheiros, então acho que tudo isso me ajudou nessa transição para o meio. E depois foi mais a parte tática, a escutar o dia a dia nos treinamentos, posicionamento. E o resto eu fui indo ali com vontade, determinação, e mudou minha carreira. Imagino que hoje você tenha percebido quão positiva essa mudança foi. Mas naquele momento em que você estava fazendo a transição, você sentiu algum tipo de medo, receio por ter feito a carreira profissional quase toda como centroavante e fazer uma mudança justamente num campeonato tão difícil como a Premier League? Não, hora nenhuma. Acho que isso vem de mim, a pessoa que eu sou. Nunca foi de ter um ego grande e querer ser melhor que ninguém. Eu sempre, Joelito do campo é o Joelito fora, um cara humilde. Então, para mim, isso, eu abracei a ideia e tentei trabalhar para poder jogar, para exercer a função. E graças a Deus vem fazendo bem e estou muito feliz. E o Ed Howe, ele é um técnico que antes de chegar mesmo no Newcastle já tinha feito um grande trabalho no Bournemouth. Não sei nem se vocês coincidiram na época que você chegou no Newcastle, ele estava no Bournemouth. Você já joguei tinha contra ele ainda. E ele chegou a ser especulado no Arsenal, chegou a ser especulado na seleção da Inglaterra e tudo mais. Eu queria saber o que ele representa assim na sua carreira, como é que é o Ed Howe, assim, treinador, no vestiário, nos treinos? Não, o cara tem palavras, a pessoa que ele é, não só o treinador, que ele é um grande treinador, vem mostrando temporada a temporada o quão bom ele é, e ele como pessoa é um cara incrível, tem ele como um pai para mim, e o cara que mudou minha carreira. Estou muito agradecido a ele, tenho um respeito muito grande, e ele como pessoa é um cara que trata todo mundo bem. Para ele não tem só os 11 titular, é o grupo. Então ele sempre tenta trabalhar com todo mundo igual, respeitar todo mundo. E pra gente ele é um líder, é um cara que vem... levou o Newcastle a um título depois de 70 anos, então lá ele já é uma lenda e espero que ele continue por muitos anos ainda com a gente. Perfeito. E você chegou no Newcastle em 2019, falando que queria fazer uma mudança porque a Premier League era um campeonato que tinha muita visibilidade, que pudesse te levar para a seleção brasileira. Mas você chegou no Newcastle bem diferente do que é o Newcastle hoje, né? Porque em 2019 não tinha o investimento do grupo saudita que tem hoje, que começou em 2021. E desde esse investimento chegou o Ed Howe, Bruno Guimarães, Isaac, outros jogadores, Anthony Gordon, Newcastle e tudo mais. Como é que você viu esse investimento naquele momento e o que ele representa hoje para o Newcastle ali, competindo entre os principais times? Acho que mudou não só o Newcastle time, mas Newcastle cidade. Se você vê a diferença de quando eu cheguei lá para o que é hoje, é completamente diferente. O clube cresceu e eu acho isso positivo porque os torcedores merecem. Os torcedores sofreram muito com a gestão anterior e sempre foram apaixonados pelo clube, sempre apoiou o clube, então eles poder ter o clube deles de volta, um clube que quer crescer cada temporada, que quer brigar. E a gente sabe que demora, leva tempo, não é fácil chegar a competir com os grandes,
tem uma diferença aí de valores ainda muito alta, mas o clube vem crescendo a cada ano. Desde a chegada a gente já classificou a segunda vez para a Champions, conseguiu ganhar um título e espero que daqui a uns anos seja campeão da Premier League também e seja uma potência na Inglaterra e no mundo, no futebol internacional. E você falou da conquista do título, né? Um título que, depois de 70 anos, um título da elite do futebol inglês. Queria entender como é que foi a sensação, tanto para vocês, jogadores, porque não foi uma final comum, né? Foi uma final contra um Liverpool e também não contra qualquer Liverpool, contra o Liverpool campeão da Premier League. Como é que foi esse jogo para você? Como é que vocês sentiram? Como é que vocês se prepararam? E como é que foi a sensação assim, da cidade mesmo depois da conquista do título? Eu acho que para essa final a gente chegou mais preparado do que 2 anos atrás, quando a gente perdeu para o United. Acho que a torcida também entendeu que no ano anterior a gente só falava da final e a gente chegou na final num momento, não estava no nosso melhor momento. Eu acho que tudo isso influenciou e para essa a gente chegou super tranquilo. Acho que a gente fez uma preparação muito boa e algo que o Ed sempre passa pra gente é um jogo, cada jogo é um jogo. A gente não pode estar pensando no próximo, a gente tem que se preparar para esse jogo é a nossa final. Então a gente foi até a final se preparando dessa maneira. Cada treinamento, cada jogo era uma final, para poder chegar na melhor forma possível na final. E acho que a gente fez super bem e a final foi acho que todo mundo estava ali inspirado e a festa foi imensa, a torcida. O Wembley estava bonito também e pra gente, como jogador, pra mim foi um orgulho muito grande poder dar esse título para eles e depois de tudo que eu já passei no clube e meu nome agora vai ficar marcado para sempre lá. E jogar a final em Wembley, como é que é, Wellington? Jogar uma final em Wembley, um estádio tão histórico assim no futebol? É um sonho, acho que tudo que eu vivo hoje é um sonho para mim, de chegar onde eu cheguei. Jogar a Premier League, poder representar o meu estado, minha cidade, representar o meu país. Então, jogar o Wembley, jogar na Inglaterra, vestir a camisa da seleção, cada momento desse é um sonho que eu vivo e tento aproveitar da melhor forma. E o Wembley com a torcida do Newcastle fica bonito. E você falou do sonho de conquistar uma Premier League, vocês conquistaram agora a Copa da Liga Inglesa. O Liverpool conseguiu destronar assim, o Manchester City, que vinha de anos conquistando a Premier League de forma consecutiva com o Pep Guardiola. Vocês sentem que tem time para chegar, para competir, para brigar por título? Como você falou, já bateu 2 vezes em Champions League desde que os investimentos começaram. Como é que é a sensação internamente? A nossa sensação é que a gente pode brigar com qualquer time do mundo hoje. Acho que a gente tem uma equipe muito boa, um grupo muito unido. A gente trabalha muito também. O Ed, o cara que quer vencer, e ele passa isso a cada dia nos treinamentos. Nosso grupo também quer vencer. Então eu acho que a gente tem time para brigar, tem time para tentar o título e espero que essa temporada seja melhor que a que passou. Com certeza. E é difícil falar de Newcastle, Wellington, sem falar da dupla Joelinton-Bruno Guimarães. O Bruno chegou quase 3 anos depois de você ter chegado no Newcastle. E eu queria entender assim, um pouquinho da relação de vocês, principalmente desse início. Como é que foi essa conexão, as primeiras conversas? Imagino que ele tenha falado com você, pedido ajuda e tudo mais, até para coisas básicas, alugar um apartamento e tudo mais. Como é que foi esse início de relação com o Bruno Guimarães, com a família dele? Como foi essa conexão? Não, foi ótimo, conexão no primeiro dia já a conexão já aconteceu. O Bruno é um cara nota 1000, um irmão que eu tenho hoje, família dele também, nossas esposas são bem amigas. E quando ele chegou eu tentei ajudar ele da melhor forma. Eu sei que se fosse ao contrário ele ia fazer por mim, porque ele é um cara sem palavras. E no início eu ajudava ele na tradução. Chegou, não falava inglês ainda, estava aprendendo. E aí, às vezes, o treinador me chamava para traduzir para ele, mas cara que se adaptou muito rápido. O time todo ama ele. E hoje ele é nosso capitão e tem o respeito de todos, carinho, admiração. E o
cara que tem muita qualidade também. Ele é um jogador que saiu aqui do Atlético Paranaense com um hype muito alto pela bola que ele jogava, foi pro Lyon, conseguiu jogar bem no Lyon a ponto de ser comprado pelo Newcastle e tá atuando do seu lado. Eu queria saber como é que você vê o Bruno Guimarães jogador, assim, ele conseguiu cumprir com as expectativas que eram esperadas dele, que muitas vezes muitos jogadores ficam pelo caminho, né? Não, o Bruno é um craque. Dentro de campo, a qualidade dele de achar um passe, a liderança, é um cara que está sempre sorrindo, sempre feliz, sempre positivo. Então, para o grupo, desde o primeiro dia que ele chegou, foi muito bom. E dentro de campo é o cara que faz a diferença, que faz nosso jogo acontecer. E eu espero que ele continue evoluindo a cada temporada. E eu desejo sempre o melhor para ele. E quando a gente fala de vocês também no Newcastle, a gente pensa em vocês na seleção brasileira. A gente está há um ano de uma Copa do Mundo e é uma posição que hoje eu vejo com uma concorrência muito alta. Aqui, para citar alguns jogadores que participaram das últimas convocações, tanto por Dorival quanto por Ancelotti, a gente tem Casemiro, André, João Gomes, Andrei Santos, Ederson, isso sem falar em você e no Bruno mesmo. Como é que você vê essa disputa por posição faltando um ano para a Copa do Mundo? Acho que a briga tá boa, acho que a seleção sempre teve, sempre vai ter jogadores de qualidade, sempre vai ter essa disputa para quem vai ser convocado, para quem vai jogar, e isso é bom para a nossa seleção. Acho que o Ancelotti vai chamar os melhores, chamar quem estiver preparado, e com certeza vai ser a gente vai poder fazer um grande trabalho. Se eu estiver lá, vou estar muito feliz. Esse ano para mim é um ano muito importante. A Champions League, espero voltar à seleção também. E se Deus quiser, estar na Copa. E se não tiver também, vou estar torcendo e sei que o melhor vai estar lá. E você não pôde estar nessa última convocação, né, por conta de uma lesão, né, tá se recuperando e tudo mais. Queria saber como é que você tá, como é que tá esse tratamento e tudo mais. Vai estar pronto para participar já da pré-temporada de forma completa, iniciar a temporada jogando, e também saber se você já entrou em contato com o Ancelotti de alguma maneira, se ele já telefonou para você, se você já telefonou para ele, se já houve algum contato desde que ele assumiu a seleção brasileira. Não, estou super bem, estou me recuperando bem, graças a Deus, já estou treinando. E o plano é assim, voltar a iniciar a pré-temporada normal, com todo o grupo, fazer os jogos. E se Deus quiser, sem nenhuma lesão essa temporada. E com o Ancelotti não tive contato ainda. Estava com o Bruno esses dias, a gente conversou um pouco, falou um pouco sobre ele. Mas um treinador que a carreira dele fala por si só. E desejo todo o sucesso do mundo para ele na seleção. Espero que comigo lá também, né? Mas espero chegar esse momento de conversar com ele e, se Deus quiser, ser convocado. O que o Bruno já te contou sobre ele nesse papo aí entre vocês? Bruno falou que ele é um cara bem tranquilo, parece ser um cara bem paizão assim, muita gente boa que conversa com todo mundo, muito bom treinador também. E o Bruno estava muito feliz com a chegada dele. Você chegou a enfrentá-lo no Everton? Pô, cara, eu acho que eu joguei. Eu lembro quando ele estava lá, mas eu não sei se eu joguei contra ele, ou se eu estava fora do jogo, alguma coisa assim. Não tenho essa lembrança de ter jogado não contra ele, não. Mas dizem que é um paizão mesmo, pelo menos a referência que a gente tem lá da imprensa espanhola, principalmente, dos jogadores brasileiros que atuam com ele, é essa coisa positiva mesmo. E aí, já tem a conexão com os brasileiros, né? Então, eu sei que vai dar certo. Com certeza. E falando um pouquinho de seleção, Joeliton, eu queria falar desse último ciclo de Copa do Mundo, que foi um pouquinho conturbado para a seleção brasileira, né? Justamente por conta dessa espera do Ancelotti, né? Desde a saída do Tite, a seleção brasileira sempre tinha a prioridade de contratar o Ancelotti, mas até por questões contratuais com o Real Madrid, a gente viveu com alguns interinos, o Ramon Menezes no primeiro momento, depois o Fernando Diniz, aí o Fernando Diniz foi demitido, o Dorival veio, mas também não ficou por conta dos resultados, e agora chegou o Ancelotti, faltando um ano para a Copa do Mundo, assim como o Filipão chegou em 2001, faltando um ano para a Copa do Mundo em 2002. Eu queria entender como é que você viu esse ciclo de Copa do Mundo de uma maneira geral, porque
a sensação de fora é que foi um ciclo conturbado para uma seleção que tem muita qualidade e que almeja o hexacampeonato. Eu acho que o ideal seria ter um treinador, logo assim, a saída do Tite, né, para preparar esse ciclo, mas aconteceu o que tinha que acontecer, agora não dá para voltar atrás, não dá para mudar, agora o Ancelotti está aí e com certeza ele vai fazer o melhor dele para preparar a seleção, para chegar bem e, se Deus quiser, ser campeão, trazer o Hexa, que a gente vem esperando já há bastante tempo. E não é desculpa, agora já foi. A gente, os jogadores que estiver lá representando a seleção brasileira, com certeza vai fazer o melhor. E na seleção, em qualquer lugar que for, tem que ganhar. Então, é isso que a gente espera. E os jogadores fazer o melhor, a Ancelotti também. E quem sabe vai dar certo de novo, igual o Filipão, como você falou, chegou faltando um ano e a gente foi campeão. Então pode acontecer e tenho certeza que vai ser um ano muito, muito bom. O Ancelotti você vê como o cara certo assim, para a seleção. A gente vê algumas seleções até com nomes grandes do futebol. A Inglaterra está com o Tuchel, né, que foi campeão recentemente da Champions League com o Chelsea, por exemplo. Então as seleções estão também se reforçando com nomes grandes na posição de treinador, né? Mas você vê o Ancelotti como o cara certo assim para conduzir. Não, espero que sim. Acho que a carreira dele, tudo que ele fez no futebol, o que ele ganhou como jogador, como treinador, então para a seleção brasileira não tem um nome melhor. Um cara campeão, com 1000 jogos como treinador, então para mim ele é o treinador certo. E espero que a torcida brasileira abrace ele, mostre o carinho que a gente tem pelo futebol, quanto a gente ama a nossa seleção e que ele seja muito feliz como treinador da seleção. Com certeza, se Deus quiser. A gente vê aqui no cenário sul-americano, né, a Argentina hoje em dia despontando como uma das favoritas, junto com o Brasil, porque o Brasil sempre é favorito. Mas parece que a Argentina, por exemplo, deu um clique, né, desde a Copa América de 21, que foi campeã, e desde então ganhou 2 Copas Américas, 1 Copa do Mundo. Como é que você vê essa rivalidade com a Argentina hoje em dia? Não, acho que o futebol é assim. Acho que a última Copa do Mundo, a Argentina começou o primeiro jogo, perdeu e todo mundo esperava que eles iam fazer uma mal Copa e acabou que no final foram campeão. Então, às vezes, o futebol muda muito rápido. A nossa seleção não vem de um bom momento, mas espera que possa evoluir e isso pode mudar muito rápido. A gente pode pegar uma sequência de vitórias e chegar na Copa voando, fazer uma grande Copa, é o que a gente espera. Então acho que é isso, acho que o futebol muda muito rápido, acho que eles têm um grande treinador também que vem fazendo um trabalho muito bom, tem essa sequência de trabalho por muitos anos, também tem uma base já formada com os jogadores ali. E eu acho que isso ajuda. O Brasil sempre vai ter jogadores que sempre vão estar ali, mas muda muito também, porque a gente tem muito jogador pelo mundo, muitos jogadores de alto nível, então tem vezes que vai vir uma cara nova, outra, e vai estar sempre mudando, e eu acho que isso favorece eles, porque eles já têm jogadores que já estão a base de 25 jogadores que vai estar sempre ali. Então eu acho que esse ponto ajuda eles. Eu fiz até uma entrevista com o Carlos Germano, que ele falou que é ex-goleiro do Vasco, né? Que ele falou que acha que a seleção brasileira tem que ter uma base assim, maior por mais jogos, sem tantas mudanças, até para o torcedor saber, aquele é o jogador da seleção brasileira, aquele é o time da seleção brasileira. Uma base, pelo menos, que nem você falou que a Argentina tem. Você sente que, às vezes, roda muito nas convocações? Não, acho que não é só o termo a rodar muito, acho que às vezes é o momento de cada jogador, às vezes acontece lesão. Como eu falei, o Brasil tem muitos jogadores, pega a pré-lista, são 50 nomes. Então sempre vai ter jogador que vai estar fazendo uma temporada incrível, aí pode ser outros jogadores que vai estar num momento não tão bom. Então acho que isso que acontece com a gente por ter tantos jogadores de alto nível. Mas claro que uma base sim ajuda, a amizade dos jogadores, conhecimento de quem tá ali sempre, o entrosamento, tudo isso ajuda dentro de campo. Mas eu acho que no nosso caso é diferente porque temos tantos jogadores de alto nível.
E na sua opinião, Copa do Mundo é momento ou é ciclo? Eu acho que é difícil falar, acho que vai um pouco dos dois. Eu acho que o momento conta muito também. É um jogador que está fazendo uma temporada incrível e vezes ficar de fora. A dor de cabeça para o Ancelotti, ele que vai ter que resolver. Eu vou me preparar ao máximo e espero, se Deus quiser, que meu nome esteja lá. Mas a gente ainda tem um ano ainda, tem bastante coisa para acontecer. E essa aí eu vou deixar para ele resolver. Está tendo agora um Mundial de Clubes acontecendo e vendo diversos resultados surpreendentes, né? De sul-americanos de uma maneira geral, não só de brasileiros, mas de sul-americanos contra europeus. Botafogo surpreendendo o PSG, ganhando por 1-0, sem sofrer muito também, o que é um ponto importante. Como é que você vê essa diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano? Existe um abismo tão grande assim? Eu não acho, eu acho que o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro é um campeonato muito disputado, é um dos mais fortes do mundo para mim, e eu acho que o nível técnico nos últimos anos só fez evoluir, e eu não acho que tem essa diferença para o europeu. Acho que talvez alguma coisa ou outra seja um pouco mais organizada, a qualidade dos campos, o tempo é diferente, mas em relação a técnico, tático, acho que o futebol brasileiro não está igual, tá pouca coisa abaixo, mas por alguns pontos que poderia ser melhor. Como é que você sente que os europeus disputam esses torneios internacionais? Porque às vezes a gente pensa que os europeus não dão tanto valor, né, tanta importância para um torneio como esse, ainda mais agora que é um novo torneio chegando no final de temporada. Imagino que vocês estejam muito cansados, fisicamente desgastados. Acaba a temporada, vem uma data FIFA, já emenda com um Mundial. Você sente que os europeus dão muita importância para um torneio como esse? Eu acho que para esse Mundial novo eles vão dar importância, eu acho que estão dando importância. Eu acho que só poderia ser melhor o calendário. Eu acho muito boa essa ideia desse Mundial de Clubes. Ficou muito legal juntar a cada 4 anos, mas acho que as datas não batem. E eu acho que é isso, se fosse outra data, eu acho que ficaria mais legal. Mas o calendário hoje do futebol é difícil encaixar todas as competições. Mas eu acho que para esse Mundial agora eles vão sim dar mais valor. O Newcastle vai estar no próximo? Quem sabe, se Deus quiser. Vamos ver, vai demorar um pouco ainda, né? Mas espero que esteja lá. Não sei se eu vou estar lá ainda, mas espero que o clube esteja lá. Eu vou ser sempre um torcedor do Newcastle. E a gente comentou aqui, antes da entrevista começar, em off, sobre um retorno ao Brasil. Você ainda é um cara jovem, está vivendo o auge da sua carreira, jogando muito num clube de Premier League, que está se classificando para a Champions League e tudo mais. Você pensa em um retorno para o futebol brasileiro em algum momento? Que nem o Jorginho, por exemplo, voltou agora. Penso, é algo que eu tenho na minha cabeça. Voltar no futuro, poder disputar um brasileiro. Eu tenho jogos no Campeonato Brasileiro, mas foram poucos jogos. Então eu tenho vontade de voltar, de viver tudo isso outra vez. Voltar para casa também, estar perto da minha família, estar no meu país, jogar aqui. É algo que eu tenho na minha cabeça. Tem algum time assim ou alguns times que você teria preferência em voltar para jogar no Brasil? Não. Isso aí eu vou deixar em off. Eu tenho na minha cabeça, não vou falar não. Mas tem. Tem, o Sport é um deles, o primeiro. Qual o estádio com a melhor atmosfera que você já jogou na Premier League? Não vale o St. James Park. Anfield, Liverpool. É diferente? Lá diria Anfield e em segundo o Everton, Goodison Park. Agora acabou, né? Estrearam o novo, mas Anfield está em primeiro. Se você pudesse montar um meio de campo ideal para a seleção na próxima Copa do Mundo, pode ser com 3 nomes ou 4 nomes, seja no 4-3-3, 4-4-2. Qual seria o meio de campo ideal para você? Vamos lá então, 4-3-3, né? Um tal Casemiro de primeiro, o Bruno pela direita e eu pela esquerda. Esse é o meio campo do Hexa. É. Você falou aí da chegada do Bruno Guimarães, que ele tinha dificuldade um pouco com o inglês e tudo mais. Eu quero saber, qual é a história mais curiosa que você tem com o Bruno na Inglaterra? Aí é boa, hein? A gente ficar campeão, então é curioso.
hora de concentração? Concentração, o Bruno, lá a gente concentra cada um no seu quarto, sabe? O Bruno ele gosta de jogar videogame e aí ele sempre leva o videogame, aí leva o fone, aí ele fica gritando lá no quarto dele, jogando tiro lá, sei o que, batendo no... Aí às vezes a gente tá lá da lado e ele gritando, eu bato na parede, pô, zoado aí, pô, aí os caras saem do quarto. Tá acontecendo o que com o Bruno? Ele tá jogando, o cara viciado, pô. Mas é mais isso, eu dormi, dorme bastante, às vezes concentração, aí mando mensagem pra ele, vamos. Aí ele tá dormindo, tem que ficar ligando pra isso, né? Chega atrasado, chegou atrasado agora, tem outro jogo que os caras mudou a hora do... Tava num grupo, aí ele não viu. Aí bateu a hora, eu desci, né? Eu liguei pra ele. E nada, eu liguei, ele, vamos, irmão, tá faltando você. Ele dormindo, ele, porra, não era tá hora, não, já mudou, pô. Mas ele chega, vai logo dormir. Tá boa na pré-temporada, antes dessa temporada começar, a gente tava no Japão. Ele teve uma conversa com o treinador, e o treinador tava pensando em dar a faixa de capitão pra ele. Assumir ele como capitão. Aí no hotel a gente tem uma pré-eleção de sair para um jogo. Foi o primeiro dia que o treinador falou com isso e ele disse, gostei, ter essa responsabilidade e tal. Aí desci para a pré-eleção, cadê o Bruno? Não viu a hora certa? No elevador e eu ligando. Aí o treinador deixou ele lá de fora, ele não assistiu a pré-eleção não. Aí depois ele veio, porra, logo hoje que eu falei pro treinador que eu ia ter mais responsabilidade, cheguei atrasado. Se eu fico te ligando, tu não vê, pô. Essa daí foi boa. Tem que botar despertador, né? É, às vezes ele perde. E qual o seu maior sonho de carreira, Joel, então agora? Meu maior sonho é ser campeão do mundo da seleção. E ser campeão da Premier com o Newcastle. Esses dois são os meus maiores sonhos hoje. Perfeito. Muito obrigado, Joelton. Nada, obrigado. Agradecer novamente Prazer. o convite. Prazer falar com você. A gente Muito se obrigado. vê. Obrigado a vocês pela oportunidade.